Olá, deusas e deuses, tudo bem com vocês? Eu sou Camila The Monk e hoje eu vim trazer a minha versão da Espresso Makeup, a evolução da Latte Makeup. Bora lá? Pra quem não viu meu vídeo de Latte Makeup, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. A Latte Makeup nada mais é do que aquela make café com leite, toda monocromática em tons de marrom. A Espresso Makeup seria pra vir dar mais profundidade no olhar, então a gente vai utilizar tons de marrons mais escuros e também nessa mesma pegada monocromática, então a pele, os lábios, todos nesses tons de marrom. Ou seja, Espresso Makeup nada mais é do que o famoso Smokey Eye marrom que a gente já tá, ó, careca de ver por aí. Eu vim trazer hoje então a minha versão. Vou começar hoje pelos olhos, normalmente é a minha preferência. Eu já fiz aqui a aplicação do primer de sombras. Hoje eu utilizei o Eye Primer da Vizela, porque como eu vou utilizar sombra líquida, a gente precisa de uma base aqui nos olhos um pouco mais sequinha, para a sombra líquida poder secar. Eu vou utilizar hoje então BT Velvet. Vocês sabem que eu amo utilizar o BT Velvet pra fazer tudo, gente. Delineado, sombra, até nos lábios dá pra utilizar. Eu escolhi trabalhar com as cores Toffee e Brown. E depois a gente vai vir selando esse BT Velvet com uma sombra marrom mais escura da paleta BT Transition, também de Bruna Tavares. Bruna Tavares reinando aqui nesse vídeo hoje, né? O Toffee vai ser nosso tom de transição mais quente. Eu escolhi fazer aqui a transição mais quente porque é a minha preferência, mas se você prefere tons frios, você pode utilizar um tom frio. Por exemplo, a sombra líquida BT Velvet na cor Cappuccino é um tom de marrom mais frio, ou até mesmo uma sombra em pó mesmo, tá? Se você não tiver sombra líquida, pode fazer o mesmo passo a passo com a sombra em pó que vai dar super certo. Vou começar com a cor Toffee. Eu vou colocar esse tom aqui no dorso da minha mão. Eu prefiro trabalhar com sombra líquida colocando no dorso da minha mão ou em uma plaquinha e vindo com o pincel e pegando o produto. Para depositar direto no olho, eu prefiro fazer isso só em casos mais específicos. Então, ó, eu tô pegando a sombra com o pincel, pincelzinho de esfumar normal, e eu vou aplicar esse produto na minha pálpebra fixa, porque eu tenho pálpebra coberta, mais conhecida como pálpebra gordinha, tá? Então eu não vou aplicar no meu côncavo, senão essa sombra ela vai aqui sumir quando eu tiver com os olhos relaxados. Aqui a gente vai então criar a base para o marrom mais escuro que a gente vai usar depois. Eu venho usando aqui o BT Velvet como se fosse uma sombra em pó, então vou esfumando com movimentos de vai e vem. O legal da sombra líquida é que já pigmenta, ó, de primeira, você já pode vir esfumando ela toda, que ela não vai perder a intensidade. Se você achar que perdeu, volta com um pouquinho mais de produto, mas olha como que é muito mais fácil de construir aqui a intensidade que a gente quer. Eu vou fazer esse olho mais alongado hoje, porque eu prefiro, tá? Eu acho que quem tem pálpebra coberta, pálpebra gordinha, experimenta utilizar o formato alongado. Você vai ver, assim, uma diferença que levanta o olhar muito mais do que o esfumado mais arredondado. Mas também vai de gosto, né? Se você prefere o esfumado arredondado, não tem problema, você pode fazer também. Aqui, ó, nessa partezinha de baixo, eu não vou me atentar muito não, porque a gente vai fazer aquele recorte depois. Então eu vou esfumar mais aqui, ó, na parte de cima, na parte superior. Agora eu vou aplicar o BT Velvet Brown, que é um marrom mais escuro, um pouquinho mais quente. Aqui sim eu vou aplicar direto, que eu quero ele mais intenso. Mas se você tem dificuldade em usar sombra líquida, faz o esqueminha do dorso da mão, que é melhor, tá? Eu peguei um pincel menor, esse aqui é o da Macrylan, o P10, se eu não me engano. Depois eu vou olhar a numeração pra falar pra vocês certinho, ó. Eu venho dando arrastadinhas com este produto até ele chegar ali, ó, se encontrar com o tom de marrom mais claro, que é o Toffee. E aí, ó, eu vou trabalhando aqui, vou construindo intensidade. Ó, é o P13, tá, gente? Falei P10, mas tá errado, é o P13. Vou aplicar aqui novamente, construindo a intensidade que eu quero. Começo, ó, primeiro dando batidinhas em cima do produto, depois que eu espalho, eu venho dando arrastadinhas de fora pra dentro na borda. E aqui, ó, a gente vai construindo o nosso Smokey Eye marrom. Se você achar necessário, você pode voltar com a sombra Toffee bem na bordinha da cor Brown,
só pra melhorar a transição de uma cor pra outra, ó. E o BT Velvet, gente, sério, depois que você aprende a trabalhar com ele, você não quer outra vida. Ele é assim, ó, perfeito, mas tem os macetezinhos pra utilizar. Eu sei que não é a coisa mais, assim, fácil. Eu, inclusive, apanhei muito até aprender a utilizar, mas depois que eu aprendi, não quero outra vida. Agora, então, a gente vai selar essa região aqui, dando mais profundidade pro olhar. Se você quiser, você pode parar aqui, tá? Mas eu quero deixar essa maquiagem bem expresso, com um tom de marrom bem escuro. Então, eu vou pegar a paletinha BT Transition, o tom T10. Essa paleta é perfeita pra fazer Smokey Eye. Percebam que o pincel que eu peguei é um pincel de cerdas sintéticas bem chatinho, ó. Por quê? Porque eu quero agora depositar produto. A gente vai primeiro depositar, pra depois a gente fazer o esfumado, né? A transição. Então, ó, eu venho dando batidinhas. E até onde eu vou com essa sombra? Até chegar na cor Toffee. Porque é nessa transição entre essa sombra... Olha como cai, gente. Por isso que eu prefiro fazer a pele antes, tá? É nessa transição, como eu tava falando, do marrom mais escuro pro Toffee, que a gente vai vir aqui depois esfumando, ó. Esse olho aqui, ó, pra qualquer ocasião, ele fica perfeito. Há alguns anos atrás ele era super moda, né? Por causa das Kardashian, se popularizou mais, porque já existia, né? Mas ficou mais popular. E agora ele tá voltando com tudo. Então, ó, eu dou batidinhas, estou intensificando bem essa sombra. E olha como que o BT Velvet deixa esse marrom super uniforme, gente. Agora eu vou vir aqui com o primeiro pincel que eu utilizei para aplicar a sombra Toffee. Vou bem aqui, ó, na bordinha desse marrom mais escuro. Com movimentos de vai e vem, a gente vai esfumar. Se você quiser, você pode utilizar um pincelzinho menor, tipo esse daqui da Macrylan, que é o BT10. Esse pincel é melhor ainda para esfumar só a borda, ó, porque você pega exatamente ali na borda e vai esfumando. Pode pegar aqui um pouquinho mais da sombra T10 aos pouquinhos, ó, pra gente ir esfumando. Deixa eu limpar isso aqui, gente, que me dá um nervoso, vocês não têm noção. Feito isso, você pode pegar uma sombra em pó, pode ser até mesmo dessa paleta BT Transition, caso você esteja usando de fato ela, um desses tons mais claros, e aplicar aqui, ó, no finalzinho pra dar acabamento. Ou você pode voltar com a sombra líquida, tá? Que é o que eu vou fazer, vou colocar mais aqui no dorso da minha mão. Vou pegar aqui, ó, e vou posicionar o meu pincel bem na bordinha, no finalzinho do marrom mais escuro, ó. E venho dando, já começando a dar aqui os acabamentos finais nesse olho, que tá quase pronto, ó. Esse tipo de olho aqui, gente, eu aprendi a fazer com a Bruna Tavares, vocês acreditam? Quem aqui lembra do Pausa para Feminices? A Bruna ensinava muito esse tipo de olho, né? Esfumado mais smoke. Eu aprendi a fazer o meu com ela. Depois eu fui só adaptando, né, pro meu tipo de olho. A Bruna também tem a pálpebra coberta, mas o formato do olho dela é diferente do meu. Então, maquiagem sempre tem que adaptar. Por último, se você já acompanha aqui o canal, você já sabe que é acabamento com pó compacto do seu tom de pele. Pincel A26 da Macrylan, que é meu favorito pra isso. Eu posiciono o pincel bem na bordinha, no finalzinho do nosso esfumado, tá? Não invade muito o seu esfumado com o pincel em cima, porque senão você vai manchar ao invés de dar acabamento. A mão, ela é bem levinha e é bem lá na bordinha, no finalzinho. Aqui também, ó, eu dou acabamento. Por último, eu vou pegar aqui um cotonete umedecido em água micelar e vou só fazer aqui, ó, o meu recorte, tá? Essa parte é opcional. Se você quiser deixar ele mais esfumadinho embaixo, você pode deixar. Eu hoje vou querer dar esse recorte aqui. E temos. Agora eu vou fazer aqui o outro olho e já volto pra gente fazer a pele. Parte de cima dos olhos pronta, vamos agora então para a pele. Eu vou começar aqui hidratando a minha pele com o hidratante BT Beauty Cream, pra gente variar um pouco, né, que eu só fico usando da Salve o tempo todo. Mas esse daqui da Bruna Tavares, pra quem tem pele seca, ele é assim, ó, maravilhoso. Vou espalhando ele aqui por todo o rosto. Na região dos olhos eu vou utilizar hoje o Repair Eye Cream da Oceane, que é um creme específico aqui pra região dos olhos. Vou vir aqui espalhando com os dedos. De base eu vou utilizar a base Full Cover da LP Beauty. Eu tô testando muito essa base pra trazer uma resenha completinha pra vocês.
E eu não gosto de trazer resenha, gente, usando a base só 1 ou 2 vezes, tá? Isso aí não tem como eu dar uma opinião formada da base. Por isso que as minhas resenhas demoram um pouquinho pra sair, mas vai sair. Eu vou colocar ela aqui no dorso da minha mão e eu vou misturar ela com um pouquinho de BT Velvet Yellow, porque na minha pele, aqui no meu rosto, ela esbranquiça um pouquinho. Então eu vou misturar com um pouquinho de BT Velvet. Fiz aqui a misturinha e vou aplicar aqui, ó, na minha pele. Vou distribuindo. Hoje eu quero uma pele com um pouquinho mais de cobertura, porque o olho, né, tá bem carregado. Então eu gosto de fazer uma pele assim, bem cobertinha, quando eu uso um olho mais escuro, tá? Mas é questão de gosto. Você pode muito bem fazer uma pele levinha com um olhão mais pesado, tá? Eu, Camila, gosto de dar um up aqui na cobertura da base. De corretivo, eu vou utilizar o corretivo da Fashion Mimi, na cor Sandra. Eu adoro esse corretivo. Vou concentrar ele aqui bem na minha região, ó, da olheira, um pouquinho aqui no nariz também. Vou vir aqui, ó, com o pincel, dando batidinhas. Esse corretivo, ele é perfeito, gente. Ele tem uma super cobertura, acho que vocês estão conseguindo ver. E ele é seco, mas não é aquele corretivo super seco, sabe? É aquele mate confortável, que não craquela nos olhos. Ai, eu amo a forma desse corretivo. Hora do contorno barra bronzer. A pele da Espresso Makeup, ela é bem bronzeada. Eu vou utilizar o contorno facial da Tracta, que tá comigo desde os primórdios. Eu adoro. O meu, inclusive, já tá até acabando de tanto que eu uso. Eu pego assim com um pincelzinho e venho aplicando aqui, ó, nas áreas altas do rosto, laterais, nos lugares que a gente costuma utilizar o bronzer mesmo, tá? Essa cor aqui da Tracta tem um subtom já mais quente, então pra mim funciona super como um bronzer e fica perfeito. E como eu fiz os olhos primeiro, aqui, ó, na parte final do olho, vai acabar pegando, é normal, depois a gente dá aquela retocada básica, tá? Não tem problema não. Por cima do contorno cremoso, eu vou selar ele com a cor Brown Sugar da Bruna Tavares, que é o BT Contour. Eu adoro esse tom, gente, como bronzer para peles claras. Eu acho que ele fica perfeito. E também tem a cor Taupe Chic, né, que é um tonzinho mais frio, para quem prefere o contorno mais frio. De blush, eu vou utilizar esse blush aqui da Fendi, que é a cor Dilla, que ele é um tom de blush neutro, sabe? Vou pegar aqui com o mesmo pincel do contorno, só tirei um pouquinho o excesso, e vou aplicar aqui, ó, na maçã do rosto. Eu amo esse blush da Fendi, gente. Ele é cintilante. Aliás, não é nem cintilante, é um acetinado, sabe? Não tem super brilho, não. Mas ele fica belíssimo na pele. Aplicar aqui na ponte do nariz também. De iluminador, eu vou utilizar esse daqui, que é o I Wish da SP Colors, que ele é muito bonito. É na cor 01. E vocês sabem que eu aplico só um pouquinho, né, gente? Só um pouquinho de iluminador. É aquilo, né, gente? Se não for pra brilhar, eu nem faço maquiagem. Pra selar a pele, eu vou utilizar o pó da Dalla, o My Secret, na cor 001. Gente, esse pó, ele devia ter um dosador pelo valor dele. Olha quanto de produto que veio aqui. Mas enfim, né? Aí, aquele esquema, eu venho aqui, ó, dou batidinhas na região abaixo dos olhos. Peguei o pó aqui com uma esponjinha, dou batidinha no dorso da minha mão pra tirar bem o excesso. E venho aqui, ó, selando essa região, dando batidinhas. E vou aqui repetindo esse processo em todos os lugares que eu tiver linhas. E vou selar todas as regiões que eu quero que a make dure mais. Que eu sei também que eu transpiro mais. Se você sabe que tem mais oleosidade, você vai dar uma caprichadinha melhor nessa região. Abri o dosador aqui, ó, pra botar todo esse pó de volta, né, pra não desperdiçar. E eu nunca mostro esse passo pra vocês, mas, ó, eu vou dar acabamento, né, o retoque aqui no finalzinho do nosso esfumado. Vou pegar o mesmo contorno que eu usei pra selar, o contorno cremoso, pincelzinho de esfumar, ó, e aqui no finalzinho eu só venho com esse tom, emendando ele aqui, ó, no contorno aqui na lateral, tá? Só pra dar o acabamento. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Na parte abaixo dos olhos, eu também vou utilizar BT Velvet. Vou começar com o Toffee. Pincel BT11 da Macrylan. E eu vou aplicar ele aqui com movimento de vai e vem. Agora com o pincel B107, que é de precisão aqui para a região dos olhos,
eu vou utilizar a sombra mais escura da paleta BT Transition e vou aplicar rente aqui a minha raiz dos cílios. Pó compacto aqui, ó, no finalzinho, bem pouquinho, só pra gente dar acabamento. Olhos prontos, na linha d'água eu optei por utilizar lápis marrom. Eu usei esse aqui da Melu, que é o Brown Brownie, ele é um tom de marrom quente que eu amei. E eu também acendi aqui as minhas pintinhas com esse lápis, tá, gente? Eu tô amando fazer isso. Se você curte, se você não curte, é só você não fazer, tá? É porque eu gostei mesmo de como que fica, mas enfim. De lábios eu vou de gloss. Eu vou utilizar esse gloss aqui da Tracta, que é o Gloss Intenso. E a cor dele é a Segredo. É um gloss marrom bem quente, que eu acho que vai combinar aqui com essa make. Eu vou aplicar aqui e já volto com a make no close pra vocês verem todos os detalhes. Make finalizada, e agora eu quero saber de vocês, qual vocês preferem, Expresso Makeup ou a Latte Makeup? Eu confesso que eu gosto muito dos dois, para ocasiões diferentes. Eu acho que a Expresso Makeup, para quem tem pálpebra gordinha, dá toda aquela profundidade que a gente precisa, então valoriza muito o olhar. E claro, também dá pra fazer essa mesma versão colorida, tá? Se você gosta de uma make colorida que nem eu, é só você mudar aqui o subtom, um exemplo, rosa, e aqui a parte mais escura você vai utilizar um vinho, por exemplo. Dá super pra fazer também. Eu acho essa make atemporal, super clássica e combina pra várias ocasiões. Eu espero muito que você tenha gostado desse tutorial. Se você gostou, não esquece de deixar o like pra mim, porque isso me ajuda e muito. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E vá lá me seguir no Instagram, @CamilaDeMãe, que lá eu sempre aviso quando sai vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!